Conheça José, que se mudou para a cidade de Sarandi, uma terra de oportunidades, exuberante na natureza e escondendo segredos por trás de suas belezas. Esta sedutora oferta incluía um vasto terreno e a chance de criar animais e cultivar a terra. Contudo, o paraíso escondia segredos que mudariam para sempre suas convicções mais profundas. José e sua família decidem começar uma nova vida, deixando a cidade para trás e mergulhando na beleza da vida rural. Através da conexão com o meio rural, eles embarcam em uma jornada de descoberta. Amizades são estabelecidas e seres humanos e natureza interagem de forma harmoniosa. A terra é seu lar, e cada semente plantada é um passo em direção à construção de uma nova comunidade. Uma história de adaptação, companheirismo e esperança começa a tomar forma, e com ela, surpreendentes frutos e sonhos. Meu nome é José. Eu, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná, onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade na cidade de Sarandi, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorríamos, avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso ficamos alojados em casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade, conversas em volta da fogueira, trocas de ideias e noites de estrelas. Assim eram os dias vividos alguns meses após o nosso chegada à redondeza. Aos poucos, a amizade entre nós e os moradores locais foi crescendo. Convites eram feitos frequentemente para refeições, reuniões ao redor da fogueira e ocasiões onde o senhor Bento, um dos mais antigos da região, narrava histórias sobre tesouros escondidos. As lendas dessas terras eram conhecidas. Supostamente, havia ouro enterrado desde os tempos dos colonos. A notícia despertava a curiosidade, assim como o receio. Alguns dos mais velhos nos advertiam sobre más energias que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. Mesmo assim, a tentação de encontrar ouro me fazia ficar pensativo. Mas é importante nos lembrar que nem sempre tesouros escondidos nos trazem fortunas. Às vezes, eles nos trazem problemas de uma forma que nem sonhamos. Certa noite, tive um sonho atormentador que me surpreendeu de forma desconcertante. Na minha visão, vi uma estrada que eu já tinha percebido antes, uma cerca e uma árvore. E no pé da árvore, no barranco da rodovia, algo estava enterrado. Parecia uma caixa, e eu me questionei sobre o que poderia conter dentro dela. Então comecei a cavar, carregando ansiedade e desejo. No entanto, quando abri, meu choque foi imenso. Não era uma caixa, era um caixão. Vi-me lá, com as mãos sujas de terra, contemplando um esqueleto e um monte de moedas de ouro e correntes reluzentes. A sensação foi tão realista que, quando acordei, meu coração quase saltou para fora do peito. Contei tudo à minha esposa naquela manhã. Ela ficou aterrorizada tanto quanto eu. Parecia que o passado estava me dizendo algo, muito mais que um simples sonho. Sílvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho. Ela nunca foi se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Sílvia temerosa. Depois de alguns dias desde o pesadelo, e minha querida esposa Sílvia não estava bem. Toda vez que ela se dirigia à floresta para buscar lenha,
Ela estava convencida de que havia alguém a observando. Ela ficou tão aterrorizada que acabou temendo ficar sozinha dentro de casa. Isso me deixava triste, mas eu estava sem saber como poder ajudar. Parecia que algo sinistro pairava ali perto, e isso desestabilizou significativamente o nosso lar. A nossa casa, que antes era tranquila, agora está atormentada por esta presença assustadora. Um dia de manhã, movido pela maldita ganância, resolvi ir até o local que havia visto no sonho. Coloquei uma velha pá no carro e peguei a estrada. O local era perto. A adrenalina tomava conta do meu corpo, conforme eu me aproximava do local, serpenteando pelas estradas de terra, entre fazendas e matas nativas. Cheguei enfim ao local. Era exatamente igual ao meu sonho. A árvore, a cerca de madeira, tudo igual. Retirei a pá do carro e quando ia começar a cavar, um arrepio tomou conta do meu corpo. Uma sensação horrível de que algo maligno estava presente ali, senti náuseas e uma sensação ruim. Um medo imenso tomou conta de mim de repente. Não tive coragem de prosseguir, o medo foi maior. Coloquei a pá no carro e voltei para casa o mais rápido possível, mas algo maligno me acompanhou sem eu dar conta disso. Naquele anoitecer, nos reunimos e desfrutamos de um delicioso jantar, conversando sobre o sítio. Por fim, foi hora de dormir. No entanto, logo depois, tive um sonho terrível, que me deu uma sensação de que estava sendo perseguido por algo desconhecido. E quando acordei, minha esposa também estava acordada, por causa dos meus gemidos e gritos. Tentei lhe explicar sobre o pesadelo, mas antes que pudesse terminar, ouvimos um barulho alto no telhado da casa, como se alguma coisa estivesse tentando derrubá-lo. O medo tomou conta de nós e então ficamos ali, esperando que aquele momento passasse. Em meio ao silêncio, comecei a orar para que tudo aquilo se dissipasse. Aquele barulho de passos fazia nosso telhado estremecer e eu não conseguia explicar direito o que estava acontecendo. Aqueles barulhos na telha, passos fortes e um som de respiração que não sabíamos de onde vinha. Estávamos desesperados, com medo de que algo pudesse desabar sobre nós. Ficamos petrificados, parecia que algo monstruoso estava em cima de casa. E de repente, um ruído de asas que batiam e a estrutura da casa tremeu ainda mais. Era um som forte, como o bater de asas de um ser enorme. Era um sentimento de insegurança, pois não sabíamos como nos defender. E foi então que o som de asas sumiu no ar. Depois de curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante voava distante, sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em algum lugar das montanhas vizinhas. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão, ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de tremor e insegurança me atormentou indefinidamente. Me recordo nitidamente daquela vez que conversamos com os moradores e contamos que tínhamos avistado aquela criatura. Uma senhora, chamada Maria, com idade já avançada, nos escutou com interesse enquanto relatávamos o acontecido. Seu olhar, enrugado, tinha um aspecto de familiaridade, talvez identificando algo que dizíamos. Quando lhe contamos sobre o ser bizarro, ela abanou a cabeça tranquilamente como se existisse algo familiar em sua memória. Ela iniciou a nos contar sobre contos que ouvia quando era criança. Seu pai, um dos antigos moradores, falava sobre alguma criatura que assombra aquela região. Porém, há tanto tempo ninguém mencionava isso. Para nossa tristeza, a narrativa daquilo que testemunhavam era exatamente a mesma criatura que tínhamos visto. Aquilo nos trouxe um sentimento estranho, como se a nossa experiência não fosse algo incomum, e sim fizesse parte de algo antigo que aquela comunidade abrigava. É assustador pensar que aquilo que enfrentamos pode ter se iniciado há tanto tempo atrás naquela localidade. Depois de tudo que vivemos, decidimos voltar para nossa cidade natal. Optar por vender aquela propriedade foi desafiador, mas necessário. Aprendemos muito com aquela experiência, mas sentimos que precisávamos sair dali. Buscávamos um ambiente mais seguro, um lugar onde sabíamos o que estava por vir.
Entretanto, não foi fácil lidar com o medo e as incertezas que nos cercaram. Estávamos ansiosos para esquecer tudo e recomeçar, mas, com certeza, o retorno para casa nos trouxe alívio e uma sensação de paz que tínhamos tanto desejado. Chegamos ao final desta incrível narrativa. É terrível perceber que tais criaturas e circunstâncias assustadoras podem acontecer no dia a dia de pessoas comuns. Quer ser o primeiro a ser informado sobre novos vídeos de narrativas de terror? Inscreva-se no nosso canal. Estamos contando com você para compartilhar as narrativas mais assustadoras. E não esquece de deixar o like, isso nos ajuda a saber que você gostou do vídeo, e assim o YouTube recomenda nosso vídeo para mais pessoas. Obrigado por interagir com mais esta narrativa fantástica. Esperamos vê-lo de novo. Até a próxima, amantes do sobrenatural.